Ilha das Cobras. A segunda maior concentração de cobras do planeta fica no Brasil. A famosa Ilha das Cobras é considerada uma das mais perigosas do mundo, com cerca de 45 cobras por hectare. Parece até roteiro de filme de terror, mas a Ilha das Cobras existe e fica no Brasil. Oficialmente chamada de Ilha da Queimada Grande, uma pequena ilha rochosa, escarpada, sem praias e de difícil acesso, localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, entre as cidades de Peruíbe e Itanhaém, tem chamado a atenção ao longo dos últimos 5 séculos por uma característica insólita. É habitada quase que exclusivamente por uma espécie de cobra, a jararaca-ilhoa. E, se você pensa que a tal Ilha das Cobras só tem fama, os números são de arrepiar. Em 1.500 metros de comprimento e 500 metros de largura, a ilha conta com cerca de 45 cobras por hectare. O risco de adentrar a ilha é tamanho que é proibida a visitação no local. Todas as pessoas que entram ali precisam ser autorizadas pela Marinha do Brasil. Todas as expedições só acontecem com as devidas instruções e acompanhadas por um médico, para o caso de picadas. A própria Marinha só vai à ilha uma vez por ano. Nessa época, eles fazem a manutenção do farol presente ali, automatizado desde os anos 20. Foi nessa época que as autoridades resolveram isolar a ilha tomada pelas cobras. As jararacas da Ilha Queimada. E não são quaisquer cobrinhas. A maior parte de sua população é de jararaca-ilhoa. A espécie é adaptada à Ilha das Cobras, e sua adaptação vem de séculos. Seu veneno é até 5 vezes mais potente que o da jararaca comum, embora mais eficiente em aves que em mamíferos. Elas não contam com concorrentes nem predadores. E o mais incrível, podem sobreviver por até 6 meses sem se alimentar. Por falar em alimentação, elas se nutrem de aves e dos seus ovos. Normalmente, eles são capturados nas copas das árvores. O prato principal da jararaca-ilhoa, aliás, é o atobá pardo, muito comum no lugar. Uma outra curiosidade incrível sobre essas cobras dessa ilha é que elas não põem ovos. A jararaca-ilhoa é vivípara e gesta seus filhotinhos no ventre, como os mamíferos. São cerca de 10 filhotes por vez, sempre na época mais quente do ano. Não é à toa que a Ilha das Cobras já foi o lugar mais perigoso do mundo, não acha? O título, aliás, foi dado pelo Listverse, em 2010. Mitos e lendas. Talvez por ser muito numerosa e altamente venenosa, a jararaca-ilhoa é objeto de diversos mitos e lendas. Uma delas diz que as cobras foram colocadas lá por piratas, para proteger um tesouro escondido. De acordo com outra, um faroleiro e sua família foram mortos por suas picadas. Mas isso não ocorreu. No máximo foram mortos alguns animais domésticos, como cães, gatos e galinhas. Como surgiu a Ilha das Cobras? Calma, a Ilha das Cobras não é nenhum lugar amaldiçoado. Estudiosos apontam que as serpentes que habitam o território estão ali há cerca de 11.000 anos, desde a era glacial. Na época, a ilha se tratava de um orro continental que acabou se deslocando devido à ascensão do nível do oceano. As jararacas que ficaram presas nessa faixa de terra, então se adaptaram às novas condições. A partir disso, surgiu a nova espécie, típica da ilha. No entanto, essa explicação lógica para a origem da ilha não costuma agradar muito. Há quem prefira a versão legendária da história. Segundo dizem, as cobras teriam sido largadas na faixa de terra por piratas. Esses, por sua vez, estariam tentando proteger um tesouro riquíssimo escondido na ilha. A origem do nome Ilha das Cobras, como já mencionamos, é apenas um apelido. O nome desse lugar exótico, na verdade, é Ilha da Queimada Grande. E, como você vai ver, a história do local tem tudo a ver com o nome que foi batizado. Ainda de acordo com as pessoas que estudam o lugar e sua população, o número de espécimes ali ainda é muito baixa. Eles estimam que a população de jararacas-ilhoa tinha possibilidades de ser muito maior, caso a ilha não tivesse enfrentado grandes incêndios ao longo da história. Na época das grandes navegações, os navegadores que passaram pelo local atearam fogo ali antes de voltarem aos seus barcos. A parada foi apenas para reabastecer seus provimentos, caçando fragatas e mergulhões. Na hora de voltar, temendo a má sorte, eles deixaram a ilha ardendo em chamas.
O relato, aliás, é do artigo Instituto Butantan e a Jararaca Ilhoa, 100 anos de história, publicado nos Cadernos de História da Ciência do Instituto Butantan. E essa não foi a única vez que as cobras queimaram. Durante o século XIX, a própria Marinha ateava fogo na região, na tentativa de conter a população de cobras. O nome oficial, então, vem daí. Os relatos históricos dizem que as queimadas na ilha eram tão grandes que eram vistas no litoral. Ilha sem humanos. Como já mencionamos aqui, a entrada na Ilha das Cobras é proibida sem autorização. Até porque as jararacas não são a única ameaça. O local não conta com água potável e a temperatura é muito alta, devido à umidade excessiva. Além disso, seu acesso é muito complicado. O desembarque é caótico, cheio de penhascos e rochedos, e não existem praias ao redor. Antes da automação do farol da ilha, no entanto, faroleiros viviam ali. Lendas contam que suas famílias foram mortas pelas cobras. Não, isso não é verdade. Na época, os moradores chegaram a perder animais domésticos, como cachorros e galinhas. Para evitar acidentes, todas as pessoas foram retiradas do local. Hoje em dia, todo mundo que a visita vai consciente do risco que corre. Jararacas ameaçadas de extinção e, por mais que a Ilha das Cobras seja um verdadeiro santuário para elas, a Jararaca Ilhoa está ameaçada de extinção. Apesar de ser um local de visitação proibida, pescadores clandestinos ainda insistem em pôr fogo no local. Outra grande ameaça que ronda as cobras da ilha é a biopirataria. Muitos ainda são os que capturam as cobras, que são vendidas por até 31 mil réis no mercado negro. E então, já tinha ouvido falar nesse lugar ameaçador? Sabia que ele fica no Brasil? Comente aqui embaixo. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar as notificações. E se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.